Isso é um pensamento que eu acabei de ter no momento agora. Ah, tá. Ele está em primeira mão. Ele não está ainda refletido, de fato, né? Vê a ideia. Vê a ideia. Tá, possibilidade. Bom, quando eu passei no vestibular, 1900 e bolinha, não, já era mais de 2000, certo? A galera pegou me pegou para raspar a cabeça. E no caso, tive que raspar no zero, porque na verdade cada um foi tirando um tufo de cabelo. Aí teve um condenado, o Vitor, baitou, pegou, mesmo rente assim, sabe? Pá! Aí quando eu cheguei no cabeleireiro, eu disse, vocês vão pelo menos pagar o cabeleireiro. Aí eles fizeram uma cotinha, aí chegaram lá no cabeleireiro, aí tem que raspar. Não, isso eu sei, doutor, no zero. Que pariu. Aí raspou, meu irmão, ficou só o Lex Luthor, entendeu? Chega a reluzir, porque assim, a criatura não é branca, é uma víbora, né? Transparente, assim, da cor dessa parede. Aí ficou só o negócio e aí eu fui pra onde? Depois de raspar a cabeça? Pra praia. E nunca fui careca, ou seja, não passei protetor solar na cabeça. Então eu fiquei literalmente um camarão, né? Porque ficou a cabeça toda vermelha e tal, não sei o quê. Quando começou a descascar, que começou a descascar junto com os cabelos crescendo. Não, professor, mas deixa eu dizer um negócio. Eu rapei, né? Eu tive a vontade de rapar meu cabelo, aí o que foi que eu fiz? Peguei esse meu barbeado do meu pai e passei na Gillette depois. No outro dia eu fui trabalhar de servente. A primeira coisa que a mãe falou, meu filho, bota um boné. Tá bom, não precisa não, boné não. É bom que, porque eu sou assim mais escurinho, a minha cabeça era branca. Destacava um pouquinho, né? Aí eu falo, não, é porque sou assim, aí vai bronzear, tá entendendo? Aí ela foi dar certo. Quando foi no outro dia, a primeira coisa que eu acordei, assim, da cintura do cabeça, quando ele tava cheio de pus aqui em cima, eu desci, como eu sou moto, porque minha mãe, ela olhou assim pra mim e falou, meu filho, você tá parecendo um napolitano. Branca aqui embaixo, rosa aqui em cima e mais escuro, né, na pele. Na hora que eu me sentei pra sentar, que ela trouxe, né, a garrafa de café, que ela olhou e ela fez. Ela fez uma gente, agora você vai ter que ir pro hospital. É porque, mãe, ela passou assim o dedo, tá cheio de pus na sua cabeça. Eita, não, acho. Agora tá napolitano. Se fosse com outra pessoa, eu não acharia. Cara, só. É verdade. Eu queria, cara. O riso era interno. O riso era interno. Ai. Pensar aqui. Então a fala mentira que eu tenho, terça-feira aqui? Não? Ótimo. Eu posso estar queria estar. Eu podia botar a outra parte dela, né? Aí poderia a ausência de palavras também. A opção não esqueci, era essa que era a mensagem, né? Pronto. Jovens, seguinte. Eu vou rodar uma lista de assinaturas hoje e amanhã, um abaixo assinado no caso, vou explicar. Um abaixo assinado não proteste não, viu? Isso aí eu não posso fazer não. Quer dizer, talvez até possa, eu não sei, mas eu não deve, né? Eu não farei proselitismos nas minhas aulas, né? Seja a meu favor ou não. Tá? Eu não faço uso do poder que me é institucionalmente dado para benefício próprio, sim, para servir melhor aos meus companheiros, cidadãos e cidadãs. Essa lista é o seguinte, ela é sobre a mudança de horário, certo? Se alguém não concorda, só não assina. Pronto, não tem problema nenhum. Mas se uma pessoa não concordar, a direção acadêmica me diz que a gente não pode mudar. Por quê? Eu nunca fui professor de ensino superior, e aí a direção acadêmica me explicou, disse, Pedro, eles se matriculam na disciplina, exceto quem está no primeiro semestre, se matricula na disciplina antes, quando o horário sai. Então o aluno vai olhar se casa, estou devendo essa disciplina, casa aqui com os meus horários, vou me matricular nessa e naquela outra. E eu disse, vixe, é verdade, você não é obrigado a fazer todas as disciplinas. Eu saio antes do fim da aula, aí tinha tipo um jeito para você passar o conteúdo, sabe? Certo, que é por isso que eu estou gravando as aulas agora, certo? Aí eu combinei isso, de gravar as aulas, certo?
e de colocar materiais complementares no Google Sala de Aula, que eu acredito que vocês tenham visto que eu coloquei ontem. Professor, posso dar uma sugestão? Dele. Eu acredito que nem todo mundo que está na lista está presente aqui na sala. Porque já tem algumas pessoas que nem vieram para o curso, mas não trancaram a matrícula, então por isso não estão presentes. Então o que acontece? Quem não quiser, passa uma linha, porque aí sabe quem está presente aqui não concorda. Melhor, ok. Melhor. Quem realmente não tiver vindo... Porque assim, quem não está vindo, que abandonou, que nem quis, não quer mais fazer o curso, essas pessoas eu sei porque estão faltando. Eu faço a chamada e tem lá, essa pessoa não veio ainda. Aí eu escrevo no lugar da assinatura da pessoa, até hoje não compareceu às aulas. Entendeu? E aí pronto. Certo? Porque tem uma colega que não está aqui hoje, inclusive por isso, né? Porque ela está pagando outra disciplina. Né? Uma colega de semestres mais adiantados. E aí, para garantir que esse direito seja preservado, porque aí se a gente não puder, e aí terça-feira a gente bate esse martelo, se não puder ficar quinta os 2 últimos, aí vai ficar terça os 2 últimos, quinta os 2 primeiros. Para mim, ok. Sabendo que eu vou chegar, provavelmente, possivelmente, eu vou chegar um pouco atrasado, né? Assim, nas quintas-feiras. Mas considerando o que se mostrou para mim a quinta-feira, não vai fazer tanta diferença, porque o que eu tenho que sair um pouco mais cedo nas 2 últimas é o que eu tenho que chegar um pouco atrasado nas 2 primeiras, pelo mesmo motivo. Então eu acabo me programando para mais ou menos o mesmo tempo de aula. Beleza? Então assim, se sentiu prejudicado? Não, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer uso da minha posição de professor para prejudicar a turma, porque acho que os horários têm que ser esses. Como eu disse, para mim não faz a menor diferença, certo? O que eu tenho para fazer nas 2 primeiras aulas, eu posso fazer nas 2 do meio, tá? Ou nas 2 últimas. Então, em cima tem escrito, você lê, por favor, sempre leia, tá? Antes de assinar, porque senão a próxima baixa assinada eu vou comprar a alma de vocês para negociar. Nunca sei se está vendendo a alma, né? Como ler. Exatamente. Claro, para quem ainda tem alma, certo? Muito bem. Eu não tenho mais, né? Então o Fabinho comprou e comprou o carro. Organizando já está de bom tamanho, Pedro. Só organizando isso já está de bom tamanho. Tem muita foto de comunicação. Isso aí. Tá dos 2 lados é a pior parte da história. Porque tem hora que eu mesmo sou uma madalona arrependida aqui. Porque eu não sei. Ah, mas você trabalha aqui, mas eu não sei. Não é eu que faço tudo aqui, é diferente, né? E vocês estão sem coordenador, né? Pois é. Mas se eu não tivesse com os dias tão cheios, eu proporia meu nome para coordenação. Muito mais por compaixão do que por vontade de coordenar. Eu fiquei condoído com a situação de vocês, de verdade. Muito bem. Hoje, mortais, só achar aqui. Meu livrinho está com minhas anotações. Hoje a gente vai ver o conteúdo que também está naquele conteúdo completo. Olha, eu revisei para a aula de hoje pelas aulas que eu recomendei para vocês, certo? Tamanha é a qualidade da aula que eu apresentei para vocês, a aula que aquele professor ministra. Eu revisei por lá, não é por onde eu aprendi o conteúdo, porque eu aprendi esse conteúdo na minha graduação, revisei esse conteúdo no mestrado, certo? E aprofundei um pouco mais, mas nunca dei aula disso, já faz tempo que eu terminei o mestrado, preciso revisar. Em vez de sair procurando um livro e tal, eu disse, não, deixa eu ver aqui logo uma aula para recomendar para os meninos. E achei a aula desse cara, são excelentes as aulas dele, são aulas preparatórias para as Olimpíadas, então, de matemática. Então você, fazendo os recortes, você consegue encaixar muitos conteúdos interessantes. Ali, as aulas daquele professor que eu coloquei, não o professor Ferreira, né? As aulas de aritmética, é um curso inteiro, que são acho que 52 aulas, que ele começa, eu não coloquei a aula do começo, né? Assim, vocês começam, acho que é no vídeo 10 ou é o vídeo 11, vai até o 15, eu peguei esse recorte, que é o que nos interessa. Mas se você quiser assistir todas até os 52, por sua conta, anotando no caderno, fazendo os exercícios que ele propõe, é muito útil para quem quer
se aprofundar na área de programação, tá? Porque ele chega em criptografia RSA. E aí você entende muito desse conceito de criptografar, descriptografar e tal. E se for uma área que você venha a enveredar aí pelo caminho da programação, da linguagem de programação, é um conhecimento matemático que vai lhe dar destaque, certo? Muito bem. Então vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre valor posicional. E aí, se der tempo, a gente vai chegar em mudança de base. Então vamos começar com o valor posicional, acho que vai dar. Certo? Professor, e sobre aquela lista de exercícios que o senhor passou, aula passada? É exatamente isso que a gente vai. Eu vou apresentar o conteúdo para a gente resolver essa lista juntos. Beleza? Porque esse é um assunto que você não vê em ensino médio, tá? E os professores da área técnica do curso pedem que a gente ensine nessa disciplina, embora não esteja na emenda. Né? Aí eu abro espaço, não, vou encaixar ela em conjuntos numéricos, porque dá. Então, vamos nela, certo? Valor posicional. Quando a gente fala da construção dos nossos números, a gente sabe que houveram aí o conjunto dos números romanos. Então, eu vou escrever aqui os números romanos e vamos ver se vocês lembram quanto que valem esses números romanos aqui. Esse número aqui, qual é a quantidade dele? Ele indica quanto? 8 coisas, 8 qualquer coisa, certo? E esse aqui indica 12. Beleza. Então eu tenho 8, digamos que eu tenho 8 laranjas e quero somar com 12 laranjas, fazer isso em algarismos romanos. Como é que a gente faz? Meio chato, né? Você vai ficar, como é que você vai fazer? Isso aqui mais isso aqui. Ixi, rapaz, aí eu vou limpar um negócio. Fica meio bagunçado, né? Minha sugestão é que você comece juntando aqui as unidades. Você tem 3 aqui e 2 aqui. Então, quando você juntar essas duas unidades, dá 5 unidades. A gente tem um símbolo para 5, não tem? Tem, o V. Certo? Então, eu vou ficar aqui. Eu tenho esse V ainda. Esses dois eu juntei nesse V. Eu tenho esse V e esse X. Juntar V com X não me dá um símbolo novo. Seria 15. O 15 já é assim. Né? Então, não resolve o meu problema. Então, eu posso juntar, mas eu posso juntar esse V com esse V. Que em quantidade me daria 10 e eu tenho um símbolo novo, não tenho? Juntando um V com outro V, vai dar quem? X, que é 10. Veja que a gente está fazendo essa conta com os algarismos que a gente conhece, os algarismos indo-arábicos, né, que são os números como a gente conhece, para depois vir para cá. Você pega esse valor, isso é 5, com 5 vai dar 10, 10 em algarismo romano é X, aí volta. Né? A gente veja o movimento mental que quem está fazendo essa conta aí, né, de cabeça está fazendo. Então eu cheguei nesse X, esse V aqui e esse V se juntaram nesse X. E aí, X com X, em algarismos romanos, XX. Bote um terceiro. E isso vai dar muitos problemas para você na internet. Você não consegue acessar aqui na internet da instituição, nem recomendo, porque você só vai ver lixo, porcaria, coisa que não existe. Porque pornografia não é sexo, é apenas droga, vício, destruição e violência. Certo? Estou falando sério, biologicamente, psicologicamente, antropologicamente. Tá? Simples assim, simples assim. Porque além de causar vício e dependência, para quem nunca experimentou, né, uma relação sexual, acha que aquilo é sexo. E eu estou trazendo essa informação para vocês aqui, mas a minha maior preocupação não é nem com quem já está chegando nessa fase mais ou menos aqui, porque vocês são adolescentes experientes. Mas os adolescentes inexperientes que eu atendo ali naquele outro bloco, não. Né, você tem uma porção de adolescente que não sabe o que é sexo, está ansioso, porque de repente está num relacionamento, que já está rolando esse movimento e tal, aí vai pesquisar como é que faz, vai cair num site desse, não é assim que se faz, porque isso não é sexo, isso é violência.
E violência séria, violência grave, principalmente contra as mulheres. A objetificação total do corpo humano, não há nenhuma discussão sobre prazer, sobre conhecer o outro, sobre se aprofundar na existência do outro. Né? E nós, homens, principalmente, somos muito deseducados através desse tipo de apresentação. Quando eu era criança, era através das revistas, né? Na minha adolescência já tinha esse tipo de coisa aí. E a desconstrução é uma desconstrução complicada. Né? E aí a gente acaba pegando uma pessoa que a gente ama, causando sofrimento e sem saber como desconstruir esse processo. Certo? Vou parar de tergiversar sobre o 30 em algarismos romanos, né? E vou voltar aqui para o valor posicional. Certo? Mas fica aí a reflexão, quem quiser um documentário muito bom sobre isso, tem 2. Né? Não vou me lembrar do nacional agora, eu me lembro do internacional, que tem na Netflix, que é The Mask You Live In. The Mask You Live In, vou anotar, porque realmente é um seriado um documentário muito bom. Certo? The Mask You Live In. Muito bom, eu acho que é da Netflix esse documentário. E tem um que é do site Papo de Homem, mas eu não vou lembrar agora, mas que também é um nacional muito bom mesmo, um documentário muito bom, certo? Que traz esse tipo de reflexão. Bom, aí beleza. É claro que isso daqui estava meio ruim para a gente fazer conta. E aí a galera das Arábias, que é uma galera mais safa, na época pelo menos, né? Não sei se ainda é, acho que sim, né? Então aí os hindus para provar, desenvolveu um sistema hindu-arábico, criou 10 símbolos que a gente chama de algarismos, que vem do árabe alcoarisme. Então a palavra algarismo vem de lá também, certo? Que são, quais são os nossos algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O algarismo para a gente é a letra para a língua portuguesa. Né? A gente usa 26 letras para compor todas as palavras da nossa língua. Nós usamos 10 algarismos para compor todos os números que nós conhecemos. Certo? Então são 10 algarismos. Tá? A eles associamos um som, assim como as letras nós associamos sons, exceto as consoantes. As consoantes elas não têm som sozinhas, elas só têm som quando são acompanhadas de uma vogal. A vogal ela tem 3 características. Ela tem uma forma escrita, ela é falada, então ela é um som associado ao nosso aparelho vocal, certo? E a terceira característica, deixa eu ver se eu lembro, som, forma grafada, e esse som tem que ser articulado pela boca, é isso. Né? Então essa é a letra. Para a gente está aí, nós temos esses 10 símbolos, também tem um som. Esse som vai variar de língua para língua, mas o que não varia? As letras para boa parte do mundo ocidental. Se você for para a Grécia, é outro alfabeto que você vai utilizar. Vira e mexe, sei lá, na Rússia, tem umas esquisitices lá nas letras deles também. Então, tem os alfabetos de cada região, mas a maioria vai usar as 26 letras que a gente conhece, né? Pelo menos no mundo aqui ocidental, do nosso lado aqui, certo? Mas esses números não, eles são universais. Universais. Por quê? Porque para contar, a maioria das civilizações utilizavam os dedos das mãos. Houveram civilizações que utilizavam os dedos das mãos e dos pés. Então não seriam 10 algarismos, seriam 20. Mas também houveram civilizações que, por qualquer motivo, utilizaram outras quantidades menores que 10 ou maiores que 10 para os seus símbolos. Né? Sim, dependendo da quantidade de símbolos, a gente vai dizer que a gente tem uma base. E como é que a gente escreve os números? Porque aqui eu só consigo descrever 9 quantidades e a ausência de quantidade. Se eu quiser indicar que eu tenho 10 unidades, como é que eu faço? A ausência vai para o outro lado. Aí indica uma casa decimal. Vou pegar o número 52. Certo? 52. O que é que a gente fez aqui?
a gente utiliza apenas esses algarismos e constrói uma quantidade dependendo da posição. O que essa posição indica? Que eu tenho 5 grupos de 10 unidades. Por isso chamamos de dezenas. E esse aqui indica que eu só tenho 2 unidades. Porque o que acontece aqui? Ó? Aqui eu não, né, se eu inverter a ordem, muda. Né? Se eu botasse aqui IV, essa quantidade aqui vale 4. Que é 5 menos 1. Certo? Porque eu estou botando ela antes. Aqui, o que me interessa é agrupar. E de 10 em 10. Por que de 10 em 10? Porque eu tenho 10 algarismos. Veja que se eu só trocar esses dois de posição, os mesmos algarismos, o mesmo 2 e o mesmo 5, mudam o valor, a quantidade indicada pelo meu número. Mudam a quantidade indicada pelo meu número. Então, a gente chama isso de sistema posicional. A depender da posição que o número ocupa, você sabe quanto ele vale, ou qual quantidade ele indica. Beleza? Então, para saber a quantidade que ele indica, a gente depende da posição. Aí a gente aprende lá quando é criança, unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão, bilhão, trilhão, e segue. A gente pode escrever quantos números quiser. Certo? O que é que eu quero que você note aqui? Eu quero que você note que o 52, ele pode ser escrito como 50 mais 2. Que o 25 pode ser escrito como 20 mais 5. Certo? Ou ainda, você pode escrever o 50 como 5 vezes 10 mais 2. E o 20 como 2 vezes 10 mais 2. Mais 5, obrigado. Mais 5. Pedro, por que é importante eu notar? Porque a dezena é você pegar 10 unidades, agrupá-las, você agrupa 10 unidades, certo? Em 5 nesse caso. Então eu tenho 5 grupos com 10 unidades. Então eu vou juntar tudo nesse bolo e já separo. Né? Já separo um saquinho com 10. Então 5 eu sei que vai valer 50. Vamos fazer essa soma aqui. Essa é a mesma lógica do ábaco? É a mesma lógica do ábaco, exatamente a mesma lógica. É porque eu esqueci de passar e pegar um ábaco, aí tem um ábaco bem grandão ali. Não é aqui não. Mas tem ábaco lá. Era para eu ter feito. Se eu fizer essa soma aqui, como é que vai ficar? Ó? Eu tenho 5 unidades com 2 unidades, 7. 7 unidades. Eu tenho 5 grupos de 10. Com 2 grupos de 10, eu fico com 7 grupos de 10. Certo? E aí, se eu for escrever nesse modelo, ó, 70 mais 7, ou 7 vezes 10 mais 7. Tranquilo até aí? Certo? Bom, um desafio interessante seria a gente multiplicar esses dois números em algarismos romanos. A gente vai fazer, tá? Mas assim, multiplicar isso daí, imagina, 8 vezes 12, com essas letras aí. Porque o que é multiplicar? É você sair mexendo uma quantidade de vezes a outra quantidade. É uma adição repetida, né? Então você vai ter que adicionar um 12 8 vezes. Então você vai ter que fazer x e i mais x e i mais x e i mais x e i, aí depois agrupar os i para formar os v's, depois juntar os v's para formar os x. Aí a cada 5x você vai ter que juntar para formar os 50, né? Aí depois que tiver os 50 junta para formar a letra que representa o 100. Então vai dando um trabalho, né? Enquanto que se a gente for fazer essa conta aqui, quero 2. 50, vou fazer aqui lá, para apagar o nome ali do contato.
fazer do jeito que a gente aprendeu mesmo. 5 vezes 2, 10. O que significa? Eu estou contando 5 vezes a quantidade de 2, aí eu agrupei em 10. Como eu agrupei em 10, exatamente em 10, eu tenho um agrupamento fechado de 10, eu não vou ter nenhuma unidade e vou ter uma dezena, que eu vou anotar aqui para eu lembrar depois. É por isso que a gente coloca o 1 lá em cima. 5 vezes 5, 25, mais 1. Então, tenho 25 dezenas, mais uma dezena, 26 dezenas. 26 dezenas. Que pode ser escrito como 2 centenas e 6 dezenas. Tá? Aí, quando você vai multiplicar o 2, eu aprendi colocando um tracinho aqui do lado. Tem professora que ensina com 0 aqui do lado. Por que você tem que botar o 0 ou o tracinho aqui? Porque o 2 já está na casa da dezena. Então, eu vou pegar 2 pacotes de 10 e multiplicar por 2. E aí, eu vou ficar com 4 pacotes de 10. Vou pegar 2 pacotes de 10 e multiplicar por 5 pacotes de 10. E é por isso que vai ficar quanto? 10 pacotes de 10. Ou seja, 10 dezenas. Por isso que eu ponho aqui. 10 dezenas. E aí a gente vai somar. 0, 6 mais 4 vai dar 10 dezenas, que vira uma centena. Nenhuma centena, mais 2 centenas, mais uma centena, 3 centenas. E uma milhar, 1.300. Que eu posso escrever, aí começa, 1.000 mais 300. Posso? Posso. Ou posso escrever como 1 vezes 1.000 mais 3 vezes 100. Acompanha aqui, hein? Esse passo é importante. Mais 0 vezes 10 mais 0 vezes 1. Pedro, por que você está escrevendo assim? Você já vai entender. Não perder o fio da meada, não. Vem comigo. 1.000 eu posso escrever como uma potência de 10 elevado a 3. Correto? Mais 3 vezes 100 eu posso escrever como uma potência de 10 também. 10 ao quadrado. Obrigado. Mais 0 vezes 10 elevado a 1. Mais 0 vezes 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 dá 1. Todo número pode ser escrito dessa maneira. Isso aí já acho que é a primeira questão da lista que eu passei para vocês, tá? Certo? Confira isso, não é? Já é um exercício nesse sentido. Olha a importância, Pedro, qual é a importância daqui? O que eu estou fazendo aqui? Vamos escrever, mas olha para cá ainda, hein? Vamos escrever o 1.300 do jeito que a gente aprendeu há muitos anos. Como é que a gente fazia? Era, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar ou só milhar, se você quiser. Tá só milhar. Não era assim? Pronto. O que você aprendeu lá é exatamente isso aqui. É só isso, você só está separando. O que é a unidade? 10 elevado a 0. Por que é 10 elevado a 0? Porque o nosso sistema envolve 10 algarismos. E aí, quando o meu algarismo acaba, aí eu coloco uma unidade desse lado e 0 desse. Tá? Então, aqui é 10 elevado a 0, aqui é 10 elevado a 1, aqui é 10 elevado a 2 e aqui é 10 elevado a 3. Então, eu tenho uma vez o 10 elevado a 3, 3 vezes o 10 ao quadrado, 0 vezes o 10, nenhuma vez o 10 elevado a 1, nenhuma vez o 10 elevado a 0. Isso aí é o 1.300, escrito nessa forma de soma. É o mesmo número, estou escrevendo ele um pouco diferente. Certo? Bom,
Vamos pegar o número, esse número aqui que eu vou escrever. Alguma pergunta aí? Se tiver, fale agora. Ou vá para o inferno da ignorância. Lembrei da didática ali, material dourado, É isso aí mesmo. E é o mais legal que isso daí, esse é o que eu digo, esse assunto ele só não é ensinado antes, mas ele pode ser ensinado para criança de 10, 11 anos de idade, tranquilamente. Porque a gente vai, onde a gente vai chegar aqui é na mudança de base. Pode ser ensinado, mas também não faz. Eu trabalhei numa escola em que a gente ensinava isso daí. Mas é muito da proposta da escola, né? Assim, se ela vê sentido em ensinar, tradicionalmente não se ensina, o que é uma pena. Bom, Eu só tenho uma dúvida. diga. 0 vezes 10 elevado a 0 não era para dar 1, não? Não. 0 vezes 10 elevado a 0. Vamos lá. Mas não é 0 vezes? Não, é 0 vezes 10 elevado a 0. 0 vezes qualquer número dá 0. Quer dizer qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. 0 vezes infinito não dá 0 não. Problema. Certo? É outra coisa. Certo? Mas 0 vezes qualquer número dá 0. Tá? E isso, inclusive, serve para muita demonstração de matemática. Você tem A vezes B igual a 0, ou A é 0, ou B é 0, ou os dois são 0. Certo? Isso é garantido. Se A e B são números, né? Claro. Se A e B são números. Bom, vou pegar o número aqui. 2, 3, 7, 9, 4, 5. Vamos pegar esse número aqui. 2, 3, 7, 9, 4, 5. Sistemas de numeração. Vou pegar o mesmo. É porque eu falei errado, professor. Não é 10 0 vezes então? Hã? Já que é 10 elevado a 0, Aqui- seria 10 0 vezes então? Mais 10 0 vezes é 0. Então, não é 10 Mas eu elevado fiquei a 0. elevado a 0. Não, se sua dúvida é no 10 elevado a 0. Sim. Não. Por que 10 elevado a 0 é 1? Demonstração rápida. Tem uma propriedade das potências que é a seguinte. Potências, você tem, sei lá, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Certo? Divisão de potências de mesma base, as bases têm que ser iguais. Você repete a base e diminui os expoentes. Ok aqui? Então eu vou pegar 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. Vai ficar, repete a base, diminui os expoentes. 2 elevado a 0. Porém, 2 elevado a 1 não é 2? Então 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Então só tem uma possibilidade. 1 tem que ser igual a 2 elevado a 0. Beleza? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Mais uma vez, qualquer número não, desculpa. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 é problema. E aí eu estou falando que é problema, vocês é só fugir desse problema. Às vezes você escreve uma conta na calculadora que aparece erro. Não aparece? Então, quando você for desenvolver o seu software, você tem que pensar nos casos em que vai dar erro e você precisa indicar para o usuário que está dando erro. Tipo assim, dados inconsistentes, o que você colocou não faz sentido, alguma coisa assim. Você vai ter que dar esse feedback para o cara, né? Então é muito importante a gente se ligar, né, nos lugares onde pode dar ruim para a gente resolver esse problema do ponto de vista da programação, porque senão o software trava. O que o programa vai chegar no lugar e dizer, e agora eu faço o quê? Né? O computador vai ficar. Aí no caso era Aí trava. Meu celular todos os dias. Aí Bom. no caso 0 elevado a 0 é 1, né? Hã? Aí no caso 0 elevado a 0 é 1. Não, 0 elevado a 0 é uma indeterminação. A palavra é indeterminado. É tipo dividir por 0. Porque é dividir por 0. 0 elevado a 0 é a mesma coisa que 0 dividido por 0. Aí você vai ler o livro do Stephen Hawking. O nada sobre o nada gerou o universo. Porque é o único lugar que eu vi o nada dividido pelo nada foi o Stephen Hawking falando da origem do universo. Uma origem alternativa, né? E ganhou dinheiro. Hã? E ganhou dinheiro. Eu devia dar um jeito de eu escrever essas coisas também, ganhar dinheiro, né? Mas o cara era inteligente, ainda tinha aquele apelo emocional e tal, né?
sei o que, você viu o cabo todo engembrado assim, você não vai dizer, né? Aí, você é doidinho. Não. Respeito. Steve Harvey, doutor e tal, não sei o que, tem filme, né? Mas quem ficou rico com o filme dele não foi ele, né? Foi quem veio depois, né? Pois é tipo escritor. Só fica famoso depois que morre. Por quê? Porque não interessa para a editora deixar o cara famoso vivo. Entendeu? Desenhou a Mona Lisa. É. Bem 1500, não sei quantos anos depois aí. Quer exemplo pior do que Van Gogh? É verdade. Entendeu? É, irmão. O cara faz um mendigo. Por aí. Com todo respeito ao mendigo, porque eu acho que ele ainda estava pior. O bicho estava bem lascadinho. E o que ele tomava achando que era remédio, na verdade era o que adoecia, né? Que era um negócio lá amarelo do mar. Ele estava adoecendo. Hã? Eu não sei se era absinto que ele tomava, mas era algum remédio que um negócio que ele tomava achando que estava ficando bom. Tinta amarela, né? Tinta amarela, mas eu queria lembrar o nome do elemento químico lá da tinta amarela. Que era o que envenenava, né? Era mercúrio? Talvez, não sei, pode ser. Eu acho que não, porque tipo, a obra não tá lá, não sei quantos anos ninguém se adoeceu pegando dela. É por causa da Contra a face do Marco. Bom, vamos para um exercício. Primeira coisa, vamos escrever esse número do jeito que a gente escreveu essa soma aqui, 1.300. Como é que fica? Como é que eu escrevo? Ó, outra cor, por favor. Eu gosto de blusa colorida. Como é que eu vou escrever 237.945 como uma soma? Separando do jeito que a gente separou aqui. Fica como? Fica 200 mil, se você quiser fazer ela completa, certo? Mas eu vou encurtar. Mas eu acho que não tem nem espaço. Vou até mudar a cor aqui. Claro. 200 mil mais 30 mil mais 7 mil mais 900 mais 40 mais. Certinho? Então, se eu quiser organizar ali, ó, como é que eu vou fazer? 2 vezes, eu tenho quantos zeros aqui? 5. Então, 2 vezes 10 elevado a 5. A quantidade de zeros é a quantidade do meu expoente, né? Mais 3 vezes 10 elevado a 4, mais 7 vezes 10 elevado a 3, mais 9 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Certo? Vou botar os símbolos iguais aqui, né? Beleza? Só para exercitar. E aí você nota que esse daqui, ó, 10 elevado a 5, é a minha centena de milhar. O meu 10 elevado a 4 é a minha dezena de milhar. O que é uma centena de milhar? É o agrupamento de 100 unidades de milhar. E o que é uma unidade de milhar? É o agrupamento de 1000 unidades. O que é um agrupamento das centenas? É agrupar 100 unidades ou 10 dezenas. Você vai juntando de 10 em 10, fazendo esses agrupamentos e separando em grupos cada vez maiores. É como se você tivesse assim, 120 quadradinhos. Devia ter feito com ponto. Idiota. Você tem 20 quadradinhos e aí você pode agrupá-los de 10 em 10. 10 aqui, 10 aqui. Certo? Então vão ser 2 dezenas. Vamos botar mais 2 quadradinhos e 2 unidades. Certo? Então você agrupa de 10 em 10
Porque você não tem algarismos o suficiente para poder representar eles apenas em unidades. Tá? Então, para a gente poder funcionar, é assim que a gente faz. Então, 10 elevado a 3 é a milhar ou unidade de milhar. O 10 ao quadrado é a centena. O 10 elevado a 1 é a dezena. E aqui é a nossa unidade. Pedro, eu vi isso, eu acho que eu estava no jardim de infância. Eu tô ok, não se preocupe não, a gente vai chegar lá. Isso aqui vai ser muito importante para quando a gente for para as mudanças de base. Muito bem. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode dizer, tá? Eu quero agora que você divida isso daqui por 10. Mas reparando em cada resto. Você vai fazer uma divisão sucessiva. Você vai dividir por 10. Aí você vai pegar o quociente, deixa o resto lá. Você vai pegar o quociente inteiro e vai dividir por 10. E depois por 10, por 10, por 10. Vamos lá. Você tem aqui, ó, 237.945. Você vai dividir isso aqui por 10. Ok? Dá quanto? Vamos lá? Ó, por 2 não dá, então eu pego 23. Né? Então vai ser 2. Aí fica 20. Desce o 3. Aí sobra 3. Desce o 7. Não é isso? E aí para 37 é 3. Fica 30. Sobra 7. Desce o 9. Dá 7. 70. Fica 9. 9 já foi, né? Então desce o 4. Fica 9. 90. Sobra 4. 5. Dá 4. 40. Resta 5. Ok? Deixa o resto aí. Restou 5. Vamos deixar o nosso resto aqui. Vou até guardar ele na caixa laranja. Olha lá na sua caixa feijões. Bom. Agora eu quero que você divida 23.794 por 10. Vai do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vai pegar aqui, ó. E dividir por 10. Beleza? Vai ficar como aqui? 2, 3, 7, 9, desce 4. Vai ficar. Se você for fazer devagar. Vamos deduzir que está todo mundo acompanhando, não. Desce o 23, 2. Sobra 3, desce o 7. 3, 30. Sobra 7, desce o 9. 7, 70. Resta 9, desce o 4. 9. 90, resta 4. Realmente tem um padrãozinho, né? Que a gente já começa a notar. Né? Eu só estou fazendo o quê? Engolindo os últimos, né? E eles estão descendo para onde? O resto. O 5 ficou resto. O 4 ficou resto. Não é isso? Então, se você for fazer por 10 de novo, vai dar quem aqui? 2, 3, 7. Precisa eu fazer a conta aqui ou você confia em mim que vai dar 9? Confio, senhor. Tem mais o que fazer. Vocês sabem para fazer conta, pelo amor de Deus. Certo? Vamos lá. 237, para a próxima cor. Por 10. Eu quero fazer até não dar mais. Vai ficar 23, resta 7. Por 10 dá 2, resta 3. Depois
Depois você assiste no final da aula. Tá gravando ainda aí, né? Bom. E aí eu não tenho mais como dividir o 2 por 10 porque ele é menor que 10. Por favor, olha para mim em sentido contrário ao que aconteceu aqui, ó. Vamos construir esse número aqui, ó. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Vamos escrever esse número? 2, 3, 7, 9, 4, 5. Motherfucker! Bruxaria. Antes fosse. Mas é muito simples. O meu sistema só tem 10 algarismos. Ele é um sistema de base 10. E eu estou dividindo o meu número pela quantidade de algarismos que existem nesse sistema de base 10. Então é por isso que ele foi só engolindo o último. E esse último que ele ia engolindo ia ficando como o resto. E aí, naturalmente, se você ler de trás para frente, você construiu esse número. Tranquilo até aqui? Massa. Deixa eu só dar uma olhada na sua lista, só para eu ver. Só para adiantar logo até não dá para fazer aqui. A primeira e a segunda questão já rola, né? Beleza. Tá. E se eu não quiser agrupar de 10 em 10? Eu sou um extraterrestre e eu tenho 3 dedos. O ET tinha 3 ou era 4 dedos? Eu não lembro do filme do Steven Spielberg. Hã? 3, eu acho que era assim. E.T. Go on. Exatamente. Tem no mínimo 2, né? Para ter a pinça. Se eu fosse um caranguejo. Caranguejo não é peixe. E aí? Se eu quisesse usar só os dados de uma pata? Vou usar só o 1 e o 2. Não vou usar nem a outra pata. Sou um caranguejo braceneta, no caso pateta, né? Sem uma pata. E eu vou criar um sistema numérico. Eu só vou criar 2 algarismos. Sabe quem é esse caranguejo? O seu computador. Que é o 0 e 1. Que é o 0 e 1. Ele só tem 2 algarismos. Certo? Ele só tem 2 algarismos. O 0 e 1. O sim e o não. O estar ou não estar. Sabe quem mais é assim? O código Morse. O código Morse, você tem presença e ausência. Só isso. E você precisa se comunicar a partir disso. Né? Oi? Né? Só presença e ausência, né? Que é o longo e o curto. O longo e o curto. O longo e o curto, na verdade, né? Não é nem presença e ausência. É longo, curto. E se eu não me engano, eles usavam ausência. Já é um sistema ternário aí. Certo? Mas vamos lá. Se eu quiser agrupar de 2 em 2, vamos pegar o número 29 e vamos agrupar o número 29 de 2 em 2. Sistema binário. Certo? Então vou pegar aqui o 20, eu quero, em vez de agrupar de 10 em 10, eu quero agrupar de 2 em 2. Certo? Para poder me comunicar com os caranguejos de uma pata só. Então, vou começar a agrupar de 2 em 2. O meu 29 vai dar quem aqui? 1, 2, resta 0, desce o 9, 4, não é isso? 4 vezes 2, 8, resta 1. Pode falar. No caso, se o número for ímpar, vai restar 1, e se o número for par, vai restar 0. Isso. É uma forma de adiantar. Mas eu prefiro fazer essa conta do sistema. Por quê? A gente está exercitando aqui um método. O nome desse método é método de divisões sucessivas. Se o sistema for ternário, ou se o sistema for de base 11, de base 13, entendeu? Aí fica um pouquinho mais complicado. Mas sim, na base binária, que é a mais básica, é essa. Teve um matemático, Gauss,
que ele chegou a ensinar para algumas crianças matemática. E esse cara é um matemático gênio mesmo, naqueles níveis mesmo assim, extraordinários. E ele, em vez de ensinar a somar na base 10, ele primeiro ensinou o sistema binário, ensinou a somar, subtrair, multiplicar e dividir na base 2. E depois ensinou na base 10. E aí as crianças aprenderam mais rápido na base 10 do que se ele não tivesse ensinado na base 2 antes, segundo ele. Né? Tipo assim, não, primeiro elas vão entender o que é uma soma, o que é uma subtração, o que é uma multiplicação e divisão, tendo só duas possibilidades de resultado, assim, né, para montar o negócio. E aí depois eu boto 10, assim, de uma vez. Né? Isso super faz sentido, isso daí, super faz sentido. Tá? Tem uma técnica também, antes que eu esqueça, já que a gente está falando dessas coisinhas assim, de operações e tal, sistema de base 10, que inclusive é como se ensina uma pessoa cega a fazer as 4 operações, que é um ábaco, mas não é o nosso ábaco tradicional, que é o ábaco ocidental, que é o ábaco japonês, que chama Soroban. Quem tiver curiosidade de pesquisar na internet, não é isso que você pensou. Não estamos em Fernando de Noronha, estamos no Japão. Soroban. Não é bom, não, viu? Soroban. Tá certo? Ele é paisagem porque ele é menorzinho. E aí ele tem uma continha em cima que vale 5 e 4 continhas aqui. Que cada um vale uma unidade. Então quando você vai somar, subtrair, multiplicar e dividir, você aprende associando ao movimento da mão e à posição dessas pedrinhas, e não a algarismos. Então, quando eles vão fazer conta de cabeça, quem treinou pelo Soroban, eles não imaginam como a gente imagina a conta, sobe, desce, não sei o que, papapá. Eles não fazem assim. Eles imaginam o movimento da mão, ou das peças, no caso, e fazem até o movimento com a mão, para a direita somando, para a esquerda subtraindo, não sei o que e tal, fazem de conta. Fazem conta de cabeça assim, muito rápido. Muito rápido. E aí, como quem é cego não tem esse conceito abstrato do símbolo, do algarismo, fica mais fácil porque ele vai associar uma questão tátil. Né? E ele consegue entender a posição. Ele consegue entender a ideia de posição, porque você pode se movimentar para a direita ou para a esquerda. Certo? Então fica uma sugestão aí, certo? De pelo menos saber que existe essa possibilidade. Tem algumas escolas na Índia que já trabalham com isso e é invocado. Invocado. Assim, você tem uma mini calculadora com 11 anos de idade, um menino, sem precisar perguntar para Siri, né? Porque, não sei se vocês viram esse vídeo, né? Eu fiquei, inclusive, assustado, porque a mãe nunca entendia como é que o menino acertava todas as questões se ela nunca estava em casa para ajudar. Aí a menina, Siri, quanto é 5 mais 4? Siri não, Alexa, era Alexa, no caso. Alexa, quanto é 5 mais 9? Aí 9, aí ele, 9, era criancinha, né? Bom, prosseguindo, 14 dividido por 2, a gente sabe que vai restar 0. Opa. 14 dividido por 2, resta 0. Vai dar 7, né? 14, resta 0. Até aqui embaixo. Aí 7 dividido por 2 vai dar quanto? 3. 3 vezes 2, 6. Resta 1. O 3 dividido por 2 vai dar 1. Não é isso? A outra cor aqui. 1 vezes 2, 2. Menos 2, resta 1. Usando a mesma lógica que a gente usou aqui, ó. Qual é o número que a gente forma? 1, 0. Aí no caso teria que ser o contrário, né? Não é o número. Não. É o número 1, 0, 1, 1, 1. Cuidado. Professor, mas não teria que ser o contrário, não agora. É? Não sei.
A ideia é essa mesmo. É pessoa assim. Né? Não a gente sempre escreve, por isso a minha sugestão, se você quiser garantir que você não está errando, você sempre faz a setinha, né? Para não esquecer que a ordem é a ordem contrária. Tá certo? E aí você vai ficar 1, 1, 1, 0, 1. Cuidado para não ler 11.101. 11.101 é um som que a gente associa a uma quantidade do sistema de base 10. Aqui eu estou em outro lugar. Então eu vou ler como 1.1.1.0.1. O que é que significa ele? 1.1.1.1.0.1. Parece que eu sou aquele personagem da Turma da Mônica, não sei se é Humberto. Porque só. Né? Pronto, é isso aí. Então, o que é que significa isso? Como é que eu escrevo isso? Como se fosse uma soma assim. Eu vou escrever assim, ó. Eu tenho quantos algarismos envolvidos aqui? Qual é o sistema que eu estou usando? É um sistema binário, porque eu dividi por 2. Seria um sistema ternário se eu dividisse por 3. Então eu vou fazer 1 vezes 2 elevado a... Que posição é essa? Se você quiser começar lá de trás, ó, esse daqui, antes de você escrever a soma, você faz assim. Esse aqui, ó, é 10, ó, lá vai o sistema decimal. 2 elevado a 0. Esse aqui é a casa do 2 elevado a 1. Esse aqui é a casa do 2 elevado a 2. Esse aqui é a casa do 2 elevado a 3. E esse aqui é a casa do 2 elevado a 4. E aí, quando você vai escrever na soma, eu vou até de outra cor, fica 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vez 2 elevado a 3, mais 1 vez 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vez 2 elevado a 1. Se você quiser escrever. Só que se você calcular isso daqui, na base 10, né? 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 2 é 4, como é na base 10, o que você vai chegar de volta é no número 29. E tá certo, é isso mesmo que tem que acontecer, né? Que foi o que a gente fez. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que 29 coisas no nosso mundo. Se eu quiser ir para um mundo onde só existem 2 algarismos, é representado assim. E como é que eu vou escrever isso em linguagem matemática? Você vai escrever assim, ó, 1, 1, 1, 0, 1. Você põe entre parênteses e põe um 2 aqui embaixo. Você está indicando que esse sistema aqui só tem 2 algarismos. Igual a 29, 29 na base 10, que é a base que a gente está acostumado a trabalhar. Como é que eu saio da minha base 10 para chegar numa base nova? Eu divido pela base que eu quero chegar. Se é uma base 3, se é uma base, eu vou dividir por 3. Se é uma base 16, eu vou dividir de 16 em 16. Se é uma base 20, eu vou dividir por 20, por 20, por 20, até não dar mais. Quando é que não dá mais? Quando o meu resultado aqui, do meu quociente, ele é menor do que porque eu estou dividindo aqui. Certo? Sempre assim. Tá? E como é que eu faço se eu der um número em uma base e pedir o resultado na base 10, como é que eu faço? Do mesmo jeito que a gente fazia centena, unidade, dezena, centena, milhar e etc. Você faz assim. Por que a gente chama base 10? Porque tá aqui, ó, é a base da potência. É a base da sua potência. Tá legal? São que horas, por favor? 11h40. Certo. E tem a base do seu potencial também? Como é? A base do seu potencial. Como assim?
do potencial que você é capaz de aprender, né? Desculpa, não. Poxa, achei que Peguei a ia ficar referência. colorido. Foi mal. Tudo bem. Acontece. Próxima vez eu vou tentar pegar a referência. Tranquilo aqui, né? Deixa eu ver aqui a lista. Alguém tem uma lista fácil aí, só para eu ver se tem alguns comentários que eu quero fazer. Aqui, cheia de uma criatura que não botou nenhum nome. Ótimo, gosto de aluno assim, também não boto não. Porque se eu perder, ninguém me chama de responsável. Claro, eu boto o nome, eu estou entregando um crime, né? E se zerar, ninguém sabe quem foi. Também, exatamente. Se tiver tudo errado. Se tiver um xingamento ao professor no verso, assim, são escroto. Aí vai pra ler. Bom, já dá para começar a fazer, certo? Assim, eu vou deixar vocês baterem cabeça. Aí tem só algumas dicas, tá? A primeira dica é assim, quando o sistema é maior do que 10, a base do sistema é mais do que 10, 11, 12, 13, como é que a gente faz? Porque a gente nem tem algarismo para isso. Por exemplo, se eu for escrever 29 na base 11, posso apagar aqui, né? Vou escrever aqui 29 na base 11. Era para apagar aqui, na verdade. 29 na base 11. Fazendo que é mais rápido. 29 por 11. Vai dar 2, não é isso? 2 vezes 11, 22. Resta 7. Certo? Resta 7. Então, aqui eu já não posso mais dividir por 11. Nessa ordem, então, 29 na base 10 é igual a 27 na base 11. Certo? Daí tranquilo. 27 não, desculpa. 2, 7 na base 11. Deixa eu pensar aqui uma que dê ruim na base 11. Resta 12. Está 290, vamos ver se está certo. 291 na base 11. Vamos lá. 2, 22, 7. 1. Não, 7. Aí continua, né? 6, 66, aqui resta 5. Certo? Então, guarda esse meu resto aqui. Vamos ver se está certo agora. Por 11. 2, 22 deu não. Vai dar bonito também. É porque eu posso ter o resto aqui 10. Então se eu botar 111. 111. Vou escrever 111 na base 11. Vai dar 10. Que aqui fica 110 e resta 1. Certo? Restou 1. E aí como é que eu vou escrever esse 10? Não, você não pode escrever assim. É do contrário mesmo? Como é que eu vou? Então é 0,1. Não. Essa quantidade na base 11, depois a gente pode verificar que é outra quantidade. Como eu não tenho mais algarismos, quando a minha base passa de 10, eu passo a usar letras para complementar. Então, em vez de ser, você vai 0, 1, 2, 3, barará, 9. Como eu não tenho mais, né, eu já gastei meus 10 algarismos, eu vou botar a letra A maiúsculo. Essa letra A maiúsculo significa, é o símbolo para quando o meu resultado aqui der 10. Aí, ou seja, eu vou trocar isso aqui por A. Como é que eu vou escrever esse número? A1. Tá? Você aumenta seus algarismos. Por quê? Porque você é uma pessoa normal. Não, eu posso dizer isso que não tem ninguém aqui, mas seria capacitivo. Você não é uma pessoa típica em que tem 10 dedos. Você tem 11 dedos. Você tem Daniela Scarelli nos pés. Você tem 10 dedos, mas um dedo extra lá. É sério, ela tem um dedo a mais, né, nos pés. É uma condição até bem comum. Imagina você ter 2 dedos mindinhos para bater nas quintas. E aí, beleza? Só que como ela, para poder se comunicar com o resto do mundo, se você quiser esse sistema, você vai precisar usar letras.
Então, se você tiver no sistema de base 16, você vai usar os 10 algarismos e mais 6 letras, né? Entendi agora. Certo? Mais 6 letras. A, B, C, D, tal. Quando você tentar exercitar e que isso se mostrar necessário, vai ficar melhor. Eu recomendo de verdade que vocês assistam as aulas lá que eu recomendei, porque tem muita coisinha que não vai dar tempo de eu explicar, como a ideia do odômetro. Né? A ideia do odômetro ela é muito boa para ajudar a gente a entender o que a gente está fazendo. O odômetro, para quem não sabe, é aquele bichinho que fica medindo a quilometragem da sua moto, do seu carro, certo? O odômetro, você começa com carro zero. Aí você vai rodar 1 km, 2 km, 3 km, barará, 9 km. Quando não tiver mais algarismo aqui, o que ele vai fazer? Ele volta para o zero, não é isso? Quando ele voltar para o zero, ele vai empurrar o do lado para cima. Aí ele volta a correr de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o 9. Acompanhado do 1. Quando não tiver mais, quando chegar no zero, aí ele vai empurrar aqui mais 1, 2. E vai assim, certo? A diferença é que quando eu estou no sistema binário, ele rodou 1 km. Quando ele for rodar outro, já é zero, porque não tem 2. Então ele já empurra daqui. Aí ele roda outro. Aí quando for rodar, não tem outro. Volta para o zero. Então empurra daqui. Mas aqui já está 1. Então volta para o zero. Empurra daqui. Então fica 1 assim. Então sempre que não tiver mais, ele vai empurrar o do lado. Agora você imagina de base 11. Você vai, chegou no 9. Depois do 9, 8, 9. Você vai para o A. E aqui continua 0. 008, 009, 00A. Depois do A não tem mais nada. Volta para o 0. Aí empurra aqui para o primeiro. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. Depois do A, aí empurra do lado. Isso seria um odômetro com um sistema de base 11. Com o sistema de base 12, depois do A tinha um B. Depois do B, volta para o 0. Sistema de base 12, base 13. Você tem 9, aí A, B, C, 0. Então, sempre com essa ideia do odômetro. Certo? Ajuda a gente a ter uma noção, tá, do que a gente está fazendo. É isso. Frase, mas é muito caro, eu nunca dei aula disso, nunca mais. Que delícia. Nossa. E a luzinha colorida sempre ficou bonita. Adoro, senão só um arco-íris no meio. Bom, a poesia completa seria assim, né? Na verdade ela é baste a quem baste a quem baste o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Baste a quem baste o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. Passei um dia todinho para poder conseguir decifrar isso daí, né? Quando eu li na primeira vez. O que ele está dizendo é que a gente se contente com o que é suficiente. Né? Que seja, de fato, suficiente para você, o quanto for suficiente, do quanto você, de fato, também demanda. O convite de sabedoria dessa poesia é esse. Né? Porque ele diz, a vida é breve e a alma é vasta. Assim. O Mário Sérgio Portela traduz isso como dizendo assim, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para a vastidão das nossas almas. Então, numa vida tão curta, se preocupar demais em ter é perder tempo. E tempo é a única coisa que a gente tem para gastar. Então, ficar preocupado com posses é perder tempo. Sejam posses materiais, ou sejam posses no sentido de objetalizar pessoas. E achar que nossas namoradas, nossos namorados são nossos. Não, são pessoas que estão conosco. Estão na caminhada conosco e quando não quiser mais, eu não vou perder tempo achando que é posse, porque isso é tardar. E a vida é muito curta para ser pequena. A minha vida é muito breve, não dá para perder tempo. Certo? Beijos de luz, façam a lista de exercícios e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, professor.